Vai lá, Dani Kepler. O Cascone falou sobre essa questão dos ídolos e de como nós tratamos. E tem uma outra questão também sobre eles que eu sempre me pego pensando, que é sobre a monetização desses ídolos. Eu percebo que não só agora, mas já há muito tempo, eu acho que é histórico desde sempre, talvez. Eu posso arriscar até falar isso. Nós não sabemos fazer dinheiro em cima dos nossos ídolos. E assim, não é uma questão de falar, ai, nossa, você está tratando o jogador como produto. Não, a questão não é essa, mas a questão é que a imagem do jogador ela é um produto, ela é um ativo que o clube tem. E deveria ser explorado. Os clubes em geral fazem isso. E eu sinto que o Corinthians não faz. Fez com o Memphis um pouquinho agora, um bonequinho, uma camisa, uma faixinha. Mas eu sinto que falta muito nesse trabalho. Daí eu queria saber, Cascone, se juridicamente existe algum tipo de trava nisso, para que isso ocorra no Corinthians, ou no modo como os contratos são feitos, talvez, ou talvez na forma de lidar com os agentes na hora de negociar esses direitos, ou se é uma questão mais comercial mesmo. Na verdade, os direitos, para você negociar um atleta que não joga mais no clube, você precisa fazer um contrato com ele. Não, mas acho que ele está se referindo aos atletas que estão... Atuais? Não, os contratos... Bom, veja só. Acho que falta exploração. É que eu falei ídolos, né? Mas, enfim, sobre os jogadores de agora, por exemplo, a gente tem o Hugo, a gente tem vários jogadores que têm... identificado. Falta exploração comercial. Inclusive, isso eu sempre pontuei, né, internamente. Acho que a gente poderia explorar muito mais. Defendia isso. Eu acho que, volto a dizer, a estrutura do Corinthians ela é um pouco obsoleta nesse sentido. Ela precisa ser mais agressiva no mercado. Eu acho que quando você tem um atleta e ele começa a se destacar, ele é um ativo que tem o contrato da imagem dele ali. Então, você pode usar a imagem dele para fazer essa exploração. Exato. E pode agregar nesse contrato, num termo aditivo, por exemplo, olha, a partir de agora nós vamos explorar a sua imagem de marketing também, e eu vou te pagar um royalty de fazer o seu bonequinho, de usar uma camisa específica para você. Mas ele tem que estar de acordo. Sim. Teria que haver um aditivo. Um aditivo ele tem que assinar, tem que estar de acordo. Cara, os atletas tudo gostam. bem. Não tem, veja só. Aí eu volto a dizer aquela história do Instagram. O Instagram é uma plataforma que vale dinheiro hoje. Sim. Então, um atleta que chega no Corinthians com 200 mil seguidores, ele já vai automaticamente para 400 mil brincando. No primeiro dia. No primeiro dia. Não, depende do atleta, mas assim, você consegue fazer o engajamento. E aí, você tem condição de usar toda essa estrutura para fazer uma negociação com os atletas para você potencializar esses ganhos. Fazer os collabs, as articulações, porque o atleta carrega um contingente de pessoas no seu Instagram que às vezes não segue o Corinthians. Certo? Então você tem que fazer isso. Eu vou dar um exemplo. O Memphis tem mais seguidores que o Corinthians. Isso é verdade. Né? Mas o seguidor lá da Holanda vai seguir o Corinthians? Talvez. Depende. Se o conteúdo for... Deve ter. Deve ter holandês seguindo Tem sim, mas estou dizendo que não é isso. Estou dizendo que você poderia potencializar isso. Eu falo, tinha um jogador aí que a gente discutiu muito sobre trazer ou não, que tinha 50 milhões de seguidores, né? No mundo, né? Quem era? Que jogador é esse, Cascone? Fala pra nós. Provavelmente. Né? Não, outro jogador. Fala pra gente, Cascone. Seguidores. E ele tava assim, esse jogador tinha sinalizado que queria vir jogar no Corinthians. Só que a proposta financeira, a gente não conseguiu os parceiros de fora. Para fechar isso. Pela metade agora vai ficar me consumindo. Mas é um jogador que está no Mundial hoje de clubes. Não é o Cristiano Ronaldo, então. Mas eu falo pra você assim, ou já voltou pra casa? Eu não tô acompanhando todas as partidas. O Cavani não tem 50 milhões. Ele vai matar, né, do coração aqui. Mas assim, tinha um potencial gigante, né? E fez gol no Mundial, mostrando que ele tá... Conta pra gente. A negociação não vai mais acontecer. Quem quase fechou o Corinthians? Sérgio Ramos, cara. Sérgio Ramos. Isso aí é especulação. 50 milhões de seguidores? Rapaz, não sabia. Entra lá agora, e ele queria jogar no Corinthians. O irmão dele sinalizou positivamente. Então, eu ouvi também essa história, eu me lembro bem dessa época, mas parece que pediu muita grana, né? Pediu bastante, mas a gente tinha buscado alguns parceiros comerciais, 2 tinham adiantado, mas não sustentaram. Então a gente não conseguiu avançar. Isso foi uma conversa conduzida pelo Pedro Silveira e por mim. Você acha que... 66 milhões, 66 tá? Caraca, você acha 50. Que... Em porcentagem, qual foi a proximidade que teve de fechar com o Não, Sérgio não é Ramos? assim, faltou dinheiro. Tudo bem, mas chegou a ficar muito próximo? Não, faltou dinheiro. Não tinha como. A condição financeira do Corinthians... Olha só, situação política, condição financeira, não tem um projeto. Você não consegue desenvolver um projeto. Uma coisa puxa a outra. Como você vai construir um projeto com um atleta desse potencial? Porque assim, não adianta você trazer um atleta desse e não construir um projeto. Mas nós temos Félix Torres, pô.
Cara, a história do... Olha, vamos lá. Tá de sacanagem. A história do Félix Torres, né, eu não participei da contratação dele, mas eu digo o seguinte. Félix Torres jogou Copa do Mundo, zagueiro de Titular seleção, do Equador, O Equador tá sempre na frente do Brasil nas eliminatórias. Gente, você vai dizer que o cara não pode ser não é um bom jogador? Não, talvez ele não tá dando Até certo aqui porque no na Corinthians. seleção ele joga melhor do Ele que joga no bem. clube, né? Eu não vi um jogo que ele travou o Messi. Ele joga bem na seleção. Poxa, então assim... Talvez as condições, eu sempre falo aqui, o Ele vê o jogo errado, né, o velho? desequilíbrio que acontece aqui no Corinthians afeta dentro do campo. Afeta. Eu vou dar um exemplo. Olha só, os exemplos administrativos são hoje os exemplos de títulos no Brasil. Sim. Com certeza. Ah, né? totalmente. Reflete Então, demais, assim, isso é muito importante a gente ter essa compreensão. E aí, por isso que eu falo, a gente precisa sentar no Parque São Jorge e ter a humildade e a generosidade de reconhecer isso e falar como é que nós vamos mudar essa história aqui. Porque hoje quem ajuda a ganhar título aqui é a torcida. O que faz a diferença hoje é Sim, a aquela torcida áurea sempre fez a corintiana diferença. que Sempre está faz, atrás, né? que faz com que o time sempre, às vezes, não tenha uma organização, mas consiga chegar lá. Só que, se a gente conseguir organizar com essa força da torcida, Não, pô, A Se a gente ideia é consegue, essa, né, Dani? se a Tem gente- projetos aí, tem... se a gente consiga ampliar o estádio,